Vamos agora determinar a resistência equivalente entre os terminais A e B para o circuito da figura abaixo. Este circuito ele é um pouco mais complicado do que o primeiro que nós fizemos. No entanto, toda vez que você se deparar com circuitos deste tipo, você deve procurar analisar a simetria do circuito. Observe que os pontos D, O e F são simétricos no que se refere à distribuição das resistências. Então, observe que do lado de cá, a distribuição das resistências é idêntica à que acontece do lado de cá. Toda vez que isto acontece, significa que estes pontos aqui estarão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Quer dizer, então, que o potencial elétrico que existe no ponto D vai ser igual ao potencial elétrico no ponto O, que vai ser igual ao potencial elétrico no ponto F. Se eles estão submetidos ao mesmo potencial elétrico, estarão submetidos ao mesmo potencial elétrico quando nós ligarmos o circuito, isso significa que a gente pode reescrever este circuito considerando os pontos D, O e F como sendo coincidentes. E vamos então redesenhar todo o circuito levando isto em consideração. Então nós temos o terminal A e vamos redesenhar todos os resistores em relação a um ponto aqui que vai ser a coincidência dos pontos D, O e F. Então observe que entre os pontos A e O existe um resistor R. Então aqui está o ponto A, aqui está o ponto O, existe um resistor R. Observe que entre os terminais A e F existe um resistor R sobre 2, que eu vou representar aqui embaixo. Então aqui existe um resistor R sobre 2 que está ligado entre A e F. Observe que entre A e C existe um resistor R. Então, para cima, um resistor R. E aqui seria o ponto C. Observe que entre C e O existe um resistor R. Então, entre C e O existe um outro resistor R. Enquanto que entre C e D existe um resistor R sobre 2. Então, entre C e D, já que os pontos são coincidentes, existe um resistor R sobre 2. Observe então que do outro lado acontece a mesma coisa, onde este conjunto de resistores poderá ser interligado à interseção de D, O e F. Então vamos apenas replicar do outro lado tudo o que nós fizemos do lado de lá. Então existe aqui o resistor R, existe o resistor R sobre 2, existe aqui o resistor R até o ponto E. Existe também aqui o resistor R entre a interseção dos pontos e o ponto E. E existe o resistor R sobre 2 entre E e a interseção entre os pontos D, O e F. Observe então que esta parte do circuito é idêntica a esta parte de cá do circuito. Então, encontrar a resistência equivalente deste circuito será o mesmo que encontrar a resistência de apenas uma das partes e multiplicar o resultado por 2. É o que nós vamos fazer. Então, vamos analisar esse circuito cuidadosamente. Vamos calcular esta parte aqui. E o resultado total a gente vai multiplicar por 2, porque existe a parte de lá. Observe então aqui que, neste caso, estes resistores estão ligados em paralelo. E depois, este conjunto que está em paralelo vai estar em série com este daqui. Primeiro vamos resolver esta parte que está em paralelo e vamos redesenhar o nosso circuito. Então, nessa parte azul aqui, a resistência equivalente vai ser igual. Como temos apenas dois resistores em paralelos, a expressão estabelece que vai ser o produto deles dividido pela soma. Então, vai ser R, que multiplica R sobre 2, dividido por R
mais R sobre 2. R vezes R sobre 2 vai dar R ao quadrado dividido por 2, dividido por R mais R sobre 2, que vai ser 3R sobre 2. Dividindo aqui, então, a gente vai encontrar que a resistência equivalente vai ser igual a R sobre 3. Então, a gente pode redesenhar o nosso circuito, considerando que aqui vai existir apenas um resistor R sobre 3, que fará o mesmo efeito que estes dois resistores quando combinados. Então, redesenhando este circuito, nós temos o seguinte. Vai ficar, então, temos o terminal A. Temos, então, aqui o resistor R. E aqui a interseção dos pontos D, O e F. Aqui embaixo nós repetimos, então, o resistor R sobre 2. R sobre 2. Aqui o resistor R. Aqui nós temos, então, o resistor R até o ponto C. E entre o ponto C e a interseção dos pontos D, O, F, nós calculamos que existe um resistor R sobre 3, que é equivalente aos dois que existia neste ponto. Vamos prosseguir nosso cálculo desta forma, lembrando que depois temos que multiplicar o resultado por 2. Então, nesta parte do vídeo eu vou pausar. Você deve continuar e encontrar qual é a resistência equivalente. Caso você não consiga, clique no link que aparece agora, que você será direcionado ao final da resolução desta questão. Apenas para adiantar, se você fizer as contas todas corretas, você vai encontrar que entre os terminais A e B vai existir uma resistência equivalente igual a 8R sobre 15. Então agora é com você. Tente finalizar esta questão. Caso você não consiga, clique no link que aparece na parte superior deste vídeo para que você seja direcionado à solução completa.